Queridos irmãos, nós chegamos no capítulo 2. Depois de 8 aulas, nós chegamos no capítulo 2. Estudamos até agora 25 versos. E 25 versos nos deram bastante coisa para conversarmos, conhecermos ou reavivar a nossa mente em relação aos princípios bíblicos. Agora nós iniciamos o capítulo 2 desta carta que é graciosa para os nossos corações. É um presente de Deus para cada um de nós podermos ter a oportunidade de estudarmos esta carta que Pedro escreve aos forasteiros, não apenas daquela época, mas de todas as épocas até a vinda de Cristo. Porque, na verdade, nós somos forasteiros aqui. Nós estamos em uma jornada, em uma caminhada para a eternidade. E eu quero convidá-los, então, a abrir as Escrituras em 1 Pedro, capítulo 2. E, se Deus nos permitir, nós vamos trabalhar longos 3 versos. Então, se Deus permitir, a gente vai chegar até o final do verso 3. Eu não sei se vocês estavam aqui há algum tempo atrás, quando eu ministrei uma aula. Eu lembrei o quanto nós somos saudosistas, o quanto nós olhamos para o passado, para as coisas que aconteceram e trazemos a nossa memória, e geralmente nós trazemos as coisas boas, os momentos que são bons para nós. Nós nos lembramos bem do passado. E enquanto eu estava preparando esse estudo, eu me lembrei de algo bem antigo. Talvez os mais novos aqui não vão lembrar. Porque, na verdade, eu me lembro porque eu era um jovem, estava caminhando para a minha maioridade, mas era um jovem. Em 1996, a Parmalat, naquela época, naquele ano, lançou uma campanha. Eles queriam vender mais produtos. E aí eles lançaram a campanha, e o título da campanha é Porque Somos Mamíferos. Não é uma interrogação, mas é uma afirmação. Eles diziam, porque somos mamíferos. Eu não sei se os mais experientes vão lembrar. Haviam várias crianças, e essas crianças estavam de forma muito fofa, vestidas de bichinhos. Lembram disso? Eram vários bichinhos. Tinha um porquinho rosa, tinha a girafa, tinha o elefante, tinha o cachorro, tinha o gato, tinham vários animaizinhos muito fofinhos. Mas o que eu achava mais fofo era a música. Depois houve uma segunda canção, mas a primeira canção, ela falava, não vou cantar para que os irmãos continuem aqui, né? Porque senão vão embora. A canção, mesmo sendo muito bonitinha, eu não vou cantar. E ela dizia assim, o elefante é fã de Parmalat, o porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat, assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato mia, o cachorro late e o rinoceronte só quer leite, Parmalat. Aí ele vai chegar ao finalzinho, era 30 segundos o videozinho. Aí diz, mantenha os seus filhotes fortes, vamos lá. Trate os seus bichinhos com amor e Parmalat. Aí no finalzinho tinha 2 daqueles bichinhos, né? E eles olhavam um para o outro e diziam assim, tomou. Lembram disso? Os mais velhos lembram. Isso não ficou apenas na propaganda, porque a gente via as crianças cantando, os adultos cantando, tinha festa de aniversário com um tema, tinha book, e todo mundo achava muito fofo. De vez em quando a gente ouvia, tomou? Era muito bonitinho. E aquela chamada era, porque nós somos mamíferos. O texto de hoje vai afirmar para nós que nós somos mamíferos. E como mamíferos precisamos tomar leite. Aquelas crianças fofinhas tomavam leite porque eram muito fofinhas. Mas nós precisamos tomar leite, segundo o que Pedro afirma, não porque nós somos fofinhos, bonzinhos, bonitinhos como aquelas crianças, mas nós devemos tomar um tipo de leite, porque, na verdade, nós somos maus, nós somos
pecadores, nós somos falhos. E porque somos falhos, erramos, mesmo sabendo o que é certo, nós precisamos tomar esse leite. Não é um leite que nós tomamos por aí, mas o leite, segundo o que o apóstolo Pedro diz, é um leite espiritual. E nós sabemos que o apóstolo Pedro, quando fala sobre isso, está comparando a nossa vida cristã a uma criança recém-nascida que precisa, de forma urgente, vital para a sua vida, tomar o leite. Toda criança recém-nascida precisa desta alimentação básica. E assim como um bebê natural necessita de leite, da mesma forma o cristão necessita do leite espiritual, a fim de nutrir a sua vida em Cristo. Pedro, diante desses 3 versos, nos convida a dar passos que são importantíssimos para o nosso crescimento espiritual. E é isso que nós veremos nesta lição de hoje. 3 passos para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, para que possamos nos desenvolver, para que possamos crescer diante de Deus e também diante dos homens. Olha o verso 1, logo no início do verso 1, nós temos um desafio que Pedro nos faz aquele povo naquela época, mas faz também para a igreja hoje. Ele diz assim, logo no início, despojando-vos, portanto. Você sabe que nós trabalhamos assim, né? Pedaço por pedaço. A primeira coisa que nos chama a atenção é o termo despojar. A palavra despojar significa literalmente livre-se, jogue fora, tire de entre vós. Então, Pedro começa e diz, despojando-vos, ou livre-se, portanto. E esse portanto diz muita coisa, porque esse portanto está ligando o verso 1 aos versos anteriores do capítulo 1, pelo menos do verso 13 até o verso 25. Sobre o que Pedro trata a partir do verso 13? Sobre uma vida santa. Aqueles que foram alcançados pela graça, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram regenerados, aqueles que têm nova vida, uma vida abundante, aqueles que têm uma herança que essa herança é certa, ninguém pode tomá-la de nós porque foi dada por Cristo. Ele vai dizer, você que nasceu de novo, e se é que nasceu de novo, você que nasceu de novo deve viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida que agrade a Deus. Porque, ora, Deus, Ele é justo. Ele não faz acepção de pessoa. Nós precisamos nos lembrar que Ele vai trazer esta verdade. Aquele que foi alcançado pela graça precisa viver uma vida santa, uma vida que agrade a Deus, uma vida que fuja da aparência do mal, que se volte ao Senhor. E esse amar e esse viver para a glória de Deus nos faz pessoas que amam a Deus, amam a si mesmo, mas amem principalmente o próximo. Falamos isso na aula passada, lembra disso? Da importância de amarmos ao próximo, porque quando amamos ao próximo, nós estamos refletindo aquilo que nós recebemos de Deus. Mas principalmente o amor ao próximo mostra que nós nascemos de novo, porque Deus é amor. E João diz que aqueles que dizem conhecer a Deus, eu poderia dizer chamar Deus de Pai, e se Deus é amor como o Pai que Ele é, nós devemos também ser amor. E devemos amar ao próximo, e não de qualquer jeito, não de qualquer forma. Nós devemos amar ao próximo de forma graciosa, com amor fraternal, amar de coração, amar de forma ardente. E agora amar dessa forma não é possível de forma natural. Nós sabemos disso. Porque o amor natural,
ele é um amor que é próprio. Ele é um amor que olha para o outro e vê o outro como algo, um objeto que vai satisfazer a sua bondade, a sua vontade, o seu ego. O amor natural, o amor daqueles que não nasceram de novo é dessa forma. Eles até amam, mas amam com interesse. E esses interesses vão caminhando até o momento em que se perde um interesse no objeto amado. Mas o amor cristão não. O amor cristão, ele é como o apóstolo Paulo diz em Coríntios, 1 Coríntios 13. Tudo suporta, é longânimo, é bom. Ele é um amor perfeito, porque ele espelha o amor de Deus por nós. Nós falamos sobre isso, mas para ter esse amor e viver esse amor, só é possível que se nós nascermos de novo, e não da carne nem do sangue, não da semente natural, mas da semente espiritual, do Evangelho, da Palavra de Deus. É isso que ele encerra o capítulo 1, verso 24, verso 25, dizendo que nós não nascemos da semente natural, mas nascemos da semente do Espírito. Nós nascemos pela palavra, e esta palavra, ela permanece hoje e sempre, eternamente. É a palavra que nos faz nova criação. É a palavra que nos apresenta a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Sem a palavra, não há vida. Sem a palavra, não há esperança. É por isso que a temática foi tão preciosa na época da Reforma Protestante. Precisávamos retornar às Escrituras Sagradas. E graças ao nosso bom Deus, nós temos as Escrituras Sagradas diante de nós o tempo todo. Domingo passado, na escola dominical, trabalhamos sobre interpretação, hermenêutica, exegese. No segundo ponto, o primeiro ponto era a oração, mas no segundo ponto falava sobre a importância de ler e reler, mas também olhar várias traduções. Nós aqui no nosso país temos o privilégio de termos diversas traduções. Bíblia para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é pessoa, para tudo quanto é grupo. Nós temos o privilégio de termos as Escrituras Sagradas junto a nós. Aí, olhando para o texto, Pedro diz, despojai-vos, ou seja, livre-se, portanto, de tudo aquilo que era vivido por vocês no passado. Se vocês nasceram de novo, vocês devem viver, como diz o apóstolo Paulo, em novidade de vida. Despojem-se, portanto, e ele vai dizer algumas coisas que ele entendeu naquele momento que fossem importantes para que aquela igreja, aquelas pessoas, vivessem uma vida santa, reta, que agradasse a Deus. Ele vai dizer algumas coisas, alguns pontos que são bem pequenos, é verdade. São bem resumidos, é bem verdade. Porque se nós formos mais profundamente olhar para a nossa velha natureza, sobre aquilo que é o nosso eu, aquilo que é o nosso desejo, a gente vai olhar para a lista de Paulo, a gente vai olhar para a lista de Tiago, a gente vai olhar para até mesmo a lista de João, sobre o pecado, sobre o que é o erro que cometemos no nosso coração. Mas aqui ele vai dizer apenas alguns. Ele vai dizer o seguinte, que nós devemos nos livrar, lançar fora toda maldade. A verdade é que nós somos maus. Mesmo nascendo de novo, o mal ainda habita em nós. Talvez você possa dizer, não, pastor, não. O senhor está equivocado, eu não sou mau, o senhor pode até ser, mas eu não. Será que você pode afirmar isso 24 horas por dia? Porque ser mau é fazer maldade. E fazer maldade é exatamente o contrário de fazer bondade. Você faz bondade, pensa sobre bondade, os seus pensamentos são puros 24 horas por dia. Senão você é como eu, é como Pedro, como Paulo,
como todos os personagens que viveram até hoje e sobre aqueles também que viverão depois de nós. Porque santo, de fato, de verdade, só um esteve aqui na face da terra, e esse é Jesus Cristo. Nós erramos, nós fazemos maldades, mas o apóstolo Pedro diz, olha, você deve lançar fora a maldade. Quando o desejo mal, o desejo de fazer o mal, e aí possamos entender que o desejo de fazer o mal é a raiz de todas as outras inqualidades. Muito bem, gostaram da inqualidade? Gostou? Inqualidade não existe, né? Mas eu coloquei o termo novo no meu dicionário, anotem aí, o pastor usou o termo inqualidade. A forma que nós podemos dizer das outras ações que desagradam a Deus, a primeira é maldade. Porque todas as outras são derivadas de ser mal ou fazer coisas que desagradam a Deus, pecar diante do Senhor. E ele diz, você precisa vigiar o seu coração, você precisa se afastar da maldade. Ele continua e diz, além da maldade, do dolo. Eu acho que temos ali um casal que entende muito bem desse termo, né? Dolo. Nós devemos viver uma vida que agrade a Deus e deixar de fazer maldades, de sermos dolosos em nossas ações, de sermos hipócritas. E você já ouviu esse que vos fala explicar algumas vezes o que é a palavra hipocrisia. O hipócrita era um artista, era alguém que se apresentava num palanque, e essa pessoa colocava uma máscara, e essa máscara era para exemplificar o seu personagem. Ele não era mais ele ali naquele momento, mas era o personagem que ele estava ali representando, quando se colocava a máscara. Ali se colocava a máscara da hipocrisia, ou seja, o que o camarada era, na verdade, ele não transpassava aquilo que era. E nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser aquilo que nós somos, e não aquilo que nós queremos que o outro veja. Nós não podemos ser como atores que vivem viver uma vida que não é a sua. Bom, ele diz também que nós não podemos ser, ou temos que lançar fora a inveja. É claro que aqui nesta igreja nós não temos esse tipo de pecado. De vez em quando alguém que eu não gosto, não vou citar o nome para manter a identidade, diz assim, que inveja santa. Aí depois se corrige, né? Não é uma inveja santa. Quem de nós nunca disse isso, né? Mas falando sério, de quando em quando nós somos levados à inveja, a invejar algo, a invejar uma posição, a invejar alguma coisa de outro. E isso, desde que o mundo, é uma realidade. E, por fim, ele também diz que nós devemos deixar de ser maledicência, de usar de forma a falar mal do outro. Vê como é que essas inqualidades se completam? Nós podemos agir de forma maldosa, com dolo, sendo hipócritas, através da nossa inveja, e através da nossa inveja, da maldade ou do dolo, da hipocrisia, nós podemos dizer mal a respeito do outro. Pedro vai dizer então que nós devemos, como crentes, como homens e as irmãs mulheres que estão buscando viver uma vida que agrade a Deus, porque nasceram de novo, nós devemos lançar isso fora. É o primeiro ponto, devemos abandonar o pecado. Estamos dispostos a abandonar o pecado? E talvez você possa aí anotar uma lista ainda maior de pecados. Como eu disse para vocês, esses são pecados que estavam na cabeça, na mente de Pedro naquele momento.
Mas talvez você possa ir comigo na lista que o apóstolo Paulo faz quando ele escreve a igreja em Éfeso, lá no capítulo 3 e concluído no capítulo 4. Como da mesma forma que o apóstolo Pedro diz que nós devemos nos despojar, o apóstolo Paulo diz a mesma coisa, dizendo que nós devemos nos desvestir, tirar a velha roupa. Lembra disso? Tirar a roupagem antiga e nos revestirmos de quem? Das roupas de Cristo. É por isso que nós lemos lá em Filipenses que Paulo diz, olha, vocês devem ser meus imitadores. Meus imitadores. E se você olhar para aquele texto e todo o contexto, você vai perceber o apóstolo Paulo muito preocupado com a igreja. Com aqueles que estavam adentrando a igreja. Que diziam ser cristãos, que diziam ter sido alcançados pela graça, que diziam ser líderes na comunidade de fé, e até os eram, e ele vai citar esta verdade, mas que ainda não haviam, pelo que tudo parecia, nascido de novo. Porque a atitude deles, a forma de agir deles, dizia isso. Claro que ele não podia afirmar, como ninguém pode afirmar. Eu não posso, nem você pode. Mas as atitudes deles mostravam isso. Aí Pedro quer nos ajudar. Ele vai dizer que nós, que nascemos de novo, precisamos diariamente limpar a nossa casa. Não é isso que as meninas fazem? As mulheres têm aquele cuidado, varrer a casa todo dia. Né, Rose? Algumas mais. Né? Nós precisamos fazer esse exercício também. Nós não precisamos tomar banho todo dia? Para alguns, nem tanto. Mas para a maioria, sim. Da mesma forma, nós precisamos estar dispostos a nos livrar da sujeira. De forma constante. É por isso que nessas aulas, pelo menos das nossas conversas, 4 aulas eu estou falando sobre uma vida em santidade. Porque, venhamos e convenhamos, a gente não escuta muito sobre isso na televisão, né? Está escutando? A gente não escuta isso muito nas mensagens. Só as nossas, né? Mas as pessoas não estão muito preocupadas com isso. Querem que a igreja cresça, querem que a igreja fique inchada, querem fazer novos templos, querem multiplicar, querem gente. Mas quando você chega nesse princípio que é norteador para quem nasceu de novo, deixa para lá, não, deixa, cada um vive a sua vida. Parecem que são presbiterianos mesmo. Né? A gente é salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. O resto, essa questão de vida santa, cada um procura aí, tenta achar alguma coisa nas Escrituras. Mas Pedro vai nos alertar, livre-se. E queridos, não é fácil. Pedro gastou tempo, Paulo gastou tempo, João gastou tempo, Tiago gastou tempo, Jesus gastou tempo. Porque não é fácil manter uma vida pura, reta diante do Senhor, ainda mais no século 21, ainda mais em 2025. Estou lá no antigo ainda, né? Em 96. Não é fácil viver uma vida que seja digna, com todas as propostas diante de nós, mas Pedro vai dizer, você deve livrar-se, portanto, de tudo aquilo que desagrada a Deus, do pecado. Sabe, eu acho interessante esse exercício. Já tentou fazer uma lista? Lista daquilo que salta aos teus olhos, tá? Não mostra para ninguém não, porque senão a gente fica envergonhado, né? Faça uma lista você, só você. Não mostra para tua esposa, não mostra para o teu esposo, e eu vou dar problema em casa isso aí, né? Vai querer ver a lista. Mas faz uma lista colocando assim diante de você de forma sincera, igual a gente faz na psicanálise. A psicanálise manda a gente olhar e ficar olhando para o espelho e fazer uma avaliação de si mesmo, né? Conversando com você no espelho. Eu nem preciso de espelho para conversar comigo mesmo.
Só basta estar acordado. Mas essa avaliação precisa ser séria. Aonde eu sei, e a gente sabe, aonde a gente está fracassando, não sabe? A gente sabe. Faz uma lista ali, anota ali. E é um bom exercício quando você tomar uma atitude que esteja dentro daquela lista, você faz um xizinho, aí você vai perceber quantas vezes você acabou sendo conduzido e falhando aonde não deveria falhar. Livre-se então do pecado, livre-se então daquilo que desagrada a Deus, livre-se então daquilo que traz tristeza ao coração de Deus, por temor a Deus. E aí você vai lembrar, né, que a palavra temor, que é utilizada por Pedro e nas Escrituras Sagradas, o temor diante do Senhor, o temor, a palavra que ele usa no verso 17 do capítulo 1, temor é respeito. Respeite Deus. Respeite-o como seu Pai. Respeite-o como seu Redentor, seu Salvador. Respeite-o porque Ele morreu na cruz do Calvário por você. Respeite-o porque você estava indo para o inferno. Porque Ele mesmo estava te enviando pelos seus próprios pecados. Mas Ele te desviou do caminho. E te deu vida e vida eterna. Mas preste atenção que não é fácil assim. Algumas pessoas acham que, ao adentrar a igreja, e depois de ouvir uma mensagem, eu achei interessante, no domingo passado, vieram, esteve conosco uma família aqui, visitante pela primeira vez, e conversei com essa família ali na porta, e fui para casa e recebi da comissão de recepção, e eu quero dizer mais uma vez, as sociedades internas, a nossa comissão de recepção, pessoal mais experiente, mais antigo, eu digo para vocês, continue o trabalho, mas eu digo às sociedades internas a importância de fazer esse primeiro contato com aqueles que nos visitam, é importantíssimo. E aí, conversando, eu fui olhar aquele papel, né, que a gente deixa, e estava lá a primeira opção. Eu tomei a decisão para Cristo. Eu tomei a decisão para Cristo. Aquele que tomou a decisão para Cristo, ele não vai passar por um processo de amnésia, em que tudo que foi vivido no passado não vai vir mais à mente. Seria maravilhoso se fosse assim, né? Cristo entrou no meu coração, na mesma hora a velha natureza se desfaz. Eu não vou me lembrar mais nada do pecado, agora eu sou nova criação, e nenhum pecado antigo vai mais ter domínio sobre mim. Não deveria, né? Mas como eu sou fruto do meio, a minha velha natureza ainda vai continuar ali. E essa é a luta entre carne e espírito. Não é fácil. E aqui Pedro não está dizendo que seja fácil, ele não está dizendo, é fácil, como jogar o lixo fora. Para alguns não é tão fácil jogar lixo fora. Mas não é tão fácil como pegar o lixo, amarrar, botar no saco, amarrar e colocar lá fora para o lixeiro levar. Não é tão fácil assim. Mas aqui então Pedro vai nos mostrar a forma pelo qual nós podemos lançar fora, viver em novidade de vida, lutar contra o pecado e vencer o pecado. Esse é o ponto 2 da nossa lição. Primeiro, nós temos que abandonar o pecado. E para, de fato, de verdade, abandonar o pecado, é necessário nos alimentarmos da palavra de Deus. Se queremos vencer o pecado, nós não poderemos vencê-lo sozinhos. Nós precisamos da palavra. E é isso que ele diz no verso 2.
ele diz assim, ele começa assim, desejai. Ele já nos chama a atenção para aquilo que deve brotar em nossa mente, de forma racional. Nós devemos desejar. Nós precisamos querer. É algo que parte de mim, parte de você. Deus já nos deu a capacidade, porque o Espírito Santo mora em nós. No momento da nossa conversão, nós podemos e passamos a poder dizer não ao pecado. Quem ainda está morto em delito e pecado, não pode dizer não ao pecado. Mas quem nasceu de novo, deve dizer não ao pecado. Então, a primeira coisa que ele diz a provocar os seus ouvintes e nos provocar é que nós devemos desejar. Desejar como? Não é de qualquer forma, não é um desejo mais ou menos, sabe? Eu não sei se já aconteceu com você, de você sair, um calor danado, e aí na rua dá aquela vontade terrível de tomar água. Já aconteceu com você? Aquela sede, sabe aquela sede que é descontrolável? Você tem que beber água. Aí você pega lá a garrafinha, um copo só não sacia. Você bebe, depois bebe de novo. O desejo que ele diz aqui deve ser um desejo ardente, muito forte. E é interessante que ele já tinha usado a mesma palavra, o mesmo vocábulo, quando ele fala sobre o amor. Não lembra disso? Ele diz que nós devemos amar de forma fraternal, verso 22 do capítulo 1, devemos amar de coração e ardentemente. Agora ele vai dizer que nós devemos desejar de forma ardente. E para mostrar, num grau elevado, o quanto nós devemos desejar ardentemente esta coisa, ele vai usar um exemplo muito bom. Da mesma forma que o salmista, lá no Salmo 47, quando quis falar da sabedoria de Deus, disse, olha, Deus, ele conta as estrelas e sabe o nome de cada uma delas, e coloca o nome de cada uma delas. Ele quis mostrar qual é o grau, a intensidade da nossa busca, do nosso desejo. Ele diz, como uma criança recém-nascida. Todo mundo aqui já teve o privilégio de ver uma criança recém-nascida. Recém-nascida, que eu não digo, é recém-nascida mesmo. Ela já nasce com fome, não é? Os pais sabem, né? Uma criança, quando está com fome, misericórdia. Berra, chora, grita, até ser alimentada. Pedro, ele vai fazer essa comparação, dizendo que o crente, ele precisa desejar, e a forma ardente desse desejo é como de uma criança recém-nascida, que busca, que quer e que necessita, não apenas porque quer. Por exemplo, eu posso não estar com fome, mas eu quero comer um hambúrguer. É meu desejo. Mas aqui a ideia é que o desejo da criança recém-nascida é tão urgente que se ela não se alimentar, ela vai morrer. E ele vai dizer que essa criança recém-nascida, ela clama, ela quer, ela deseja de forma ardente o quê? O genuíno leite. É interessante isso, né? Porque aqui ele vai dizer, e a gente sabe que ele está falando de coisas espirituais, ele vai usar um exemplo natural, o exemplo de uma criança faminta, que deseja e precisa do leite, e esse leite é a provisão para mantê-la viva. Ele vai exemplificar dizendo que para um crente viver uma vida,
para o crente continuar a caminhar, para que o crente continue a crescer, ele precisa urgentemente do leite espiritual. E nós sabemos que o leite espiritual ele está se referindo ao quê? A palavra de Deus, ao evangelho da graça. É a palavra de Deus. É esta mesma palavra que ele disse no verso 22, esta mesma palavra, e repete no verso 23, é esta mesma palavra que é incorruptível, é perfeita, é ela que nos dá vida e vida em abundância. Portanto, para que eu e você consigamos vencer a velha natureza, as tentações externas ou internas, nós precisamos nos alimentar do verdadeiro leite espiritual, da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nutre a cada um de nós. É a palavra de Deus que nos fortalece no dia da adversidade. É ela que nos ajuda a dizer não na hora que precisamos dizer não. Será que nós estamos dispostos a nos esmerar nas Escrituras Sagradas? Será que a palavra de Deus é o nosso principal prato diário? Há muitas coisas que tiram-nos do alvo das Escrituras. A gente que lê livro, e eu acho interessante, há pessoas que param, pastor, eu li esse ano 50 livros. Pô, que legal, mais que eu. Livro de autoajuda, livro disso, livro daquilo. Mas as Escrituras estão em segundo plano. Durante a caminhada do dia, assistem a sua série predileta, escutam a sua música predileta, fazem uso daquilo que querem fazer, mas as Escrituras estão em segundo, em terceiro, ou quem sabe em quarto plano. Mas Pedro nos exorta a desejar a palavra de Deus. Ele nos exorta a buscar a palavra de Deus acima de todas as coisas. Porque é através da palavra de Deus que nós poderemos conhecer a Deus. É através da palavra de Deus, e perceba que Pedro ele vai dizer que a palavra de Deus, exemplificando ou comparando ao leite espiritual, ao leite materno, mas um leite espiritual, ele vai dizer que as Escrituras, a palavra de Deus, ela é pura. Ela precisa, a palavra que eu deva beber precisa ser pura, genuína. E tem muita gente por aí que se diz gente boa e não é, né? Porque se fosse as Escrituras ou a palavra que elas anunciam seriam palavras de verdade. Há muita gente por aí manipulando as Escrituras, dizendo o que as Escrituras não estão dizendo, afirmando aquilo que as Escrituras não dizem, como nós estudamos no domingo, fazendo uma má hermenêutica, uma má exegese do texto, adulterando o texto, mudando o texto. Pedro vai dizer, você tem que beber o leite, mas não é qualquer leite. Não é o leite adulterado, batizado. Não é o leite com água, muita água, com soda cáustica, não sei, eles dizem aí, né? Mas é o leite genuíno. Lembra que Paulo, quando escreve a igreja aos Gálatas, está enfrentando os falsos mestres, está enfrentando aqueles que viviam uma vida que era para o seu próprio prazer, faziam discípulos de si mesmos, estavam pregando o falso evangelho.
o evangelho da circuncisão, ou o evangelho do tudo pode. Há dois evangelhos, né, que gostam muito de apresentar: o evangelho do que nada pode e o evangelho do que tudo pode. Ambos estão adulterados. Ambos não são genuínos. Isso me faz lembrar da dura palavra lá em Apocalipse, no último capítulo. Se alguém tirar alguma coisa daquela profecia, ou acrescentar alguma daquelas profecias, lhe será tirado daquilo que é mais precioso, que diz respeito à eternidade. A palavra que precisa ser pregada, anunciada, precisa ser genuína. A igreja precisa viver dessa forma. Há igrejas que estão substituindo a palavra por autoajuda. Infelizmente, usam o púlpito para trazer palavras de autoajuda, palavras para empresários, palavras de motivação. Sabe? Como viver a sua vida amorosa melhor, como ser bem-sucedido na sua vida financeira, psicologicamente, olha como você deve viver. Substituem as canções cristãs, as canções que adoram, exaltam Deus, as canções que são bíblicas, por canções que massageiam o ego. A palavra precisa ser uma palavra genuína. Você sabe por quê? Porque se uma criança recém-nascida for alimentada com leite adulterado, sabe o que vai acontecer com ela? Você sabe, Liliu? Ela vai morrer. O leite adulterado é pior do que o leite, não beber o leite, para uma criança recém-nascida. Portanto, nós precisamos cuidar que a palavra seja pura, genuína, aquilo que sai dos nossos lábios não seja algo próprio do nosso próprio coração, da nossa própria mente, mas precisa nascer da mente do Senhor. Essa palavra traz crescimento, e é isso que ele encerra o verso 2 dizendo: para que por ele, ou seja, ele se refere às Escrituras, o Evangelho, a palavra de Deus, para que por ela vos seja dado o quê? O crescimento para a salvação. A salvação. O crente que nasceu de novo, queridos, insiste, persiste. As Escrituras são necessárias, são urgentes, porque nos fazem crescer. Como ele vai dizer, Pedro vai dizer lá no capítulo, na segunda carta, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Nós devemos crescer para a glória de Deus por meio das Escrituras, por isso que elas não são tão preciosas. Não abra mão das Escrituras, porque elas nos apresentam quem é Deus, o Deus verdadeiro e o que Ele requer de nós. E para encerrar, o terceiro ponto é, o primeiro ponto é, aquele que nasceu de novo deve lançar fora o pecado, deve viver uma vida santa. O segundo ponto é, para viver uma vida santa, jogando fora, lançando fora todo o pecado, é preciso se nutrir da palavra de Deus. E o terceiro ponto, nesta conclusão é, aquele que nasceu de novo, precisa experimentar da graça de Deus. Ele diz no verso 3, e se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Lembre-se que nós estamos falando numa linguagem de alimentação, né? Está falando do bebê que se toma o leite. E ele continua na mesma pegada. Quando ele usa o termo aqui de forma muito especial, se é que já tendes a experiência, ele está usando um termo da culinária, uma palavra grega que era usada na culinária. Ok? O que é a ideia do experimentar? É de fato isso que você está pensando. Você está lá fazendo lá uma comida e coloca um pouco de sal. Não colocou um pouco de sal? O que você faz? Geralmente. Às vezes eu fico assistindo esses programas de culinária, o camarada lá começa, faz, aí no final, aí alguém vai dizer assim, você experimentou? Aí ele diz, não experimentei não, porque eu não gosto de experimentar.
né? Aí no final dá errado. A gente experimenta. É essa palavra que ele quer dizer. Pedro quer dizer que nós devemos experimentar. Nós já experimentamos? É isso que ele faz a pergunta. Será que você já experimentou? Mas experimentar o quê? A bondade de Deus. Eu creio que todos que estão aqui nesta noite já experimentaram a bondade de Deus. Amém? O coração de vocês já arde pela palavra. Vocês já têm a certeza que vocês nasceram de novo. Vocês já têm a certeza, e como eu tenho a certeza, que Cristo foi preparar lugar para que aonde Ele está, eu também um dia esteja. Se nós nascemos de novo, nós já experimentamos esta bondade do Senhor. Ela é uma realidade para mim e para você. Ela ainda não será, ela é. A pergunta que ele faz é esta para aqueles: vocês, de fato e de verdade, já puderam experimentar a bondade de Deus? A pergunta é para nós: será que de fato, de verdade, já experimentamos a bondade de Deus? Só consegue discernir as coisas espirituais quem é espiritual. O apóstolo Paulo disse isso. Só pode viver uma vida em novidade aquele que experimentou a graça de Deus. O pecador que ainda está morto em delito do pecado, ele não pode experimentar das delícias da Escritura Sagrada, porque as Escrituras Sagradas para ele, ou para eles, não passa de um livro como todos os demais. Mas se eu e você experimentamos a graça, se nós nascemos de novo, se a bondade de Deus tem sido manifesta dia a dia em nossos corações, nós vamos desejar viver para a glória dEle. Vamos desejar viver conforme Ele quer que venhamos a viver. Se queremos viver uma vida plena, nós devemos buscar viver para a glória do Senhor. Devemos mergulhar nas Escrituras. Devemos buscar dia a dia uma vida bem vivida, porque se não for assim, nós devemos nos perguntar: será que eu experimentei a bondade de Deus? E que nessa noite você lembre-se desta verdade. Aquele que nasceu de novo deseja e quer viver em novidade de vida. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Reflita nesses poucos momentos sobre o desejo do seu coração mais profundo. As Escrituras estão na sua agenda como prioridade ou estão lá no final da agenda? O conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, conhecer ao Pai que te enviou o seu Filho Jesus Cristo. Erramos por pensamentos, por palavras, por ações. Mas nós não devemos aceitar de forma alguma o pecado como algo normal, normatizar o pecado. Porque Deus, que nos chamou do império das trevas, quer que vivamos uma vida que o glorifique em todo momento. Querido Deus, bendito seja o teu nome, louvado seja o Senhor que cuida dos seus.
somos como crianças recém-nascidas. E de fato somos, porque nascemos espiritualmente, não do sangue nem da carne, mas nascemos do Espírito. Este mesmo Espírito, como vento, o vento veemente, convence o homem do pecado, da justiça. E o Senhor fizesse isso conosco, por meio da palavra revelada, que nos mostra o plano da salvação, apresenta-nos a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Por meio do Evangelho, nós somos nova criação. E nós te agradecemos por isso. Mas também, ó Deus, nós ainda somos pecadores, maldosos. De vez em quando agimos de forma dolosa, invejamos, usamos de forma a maldizer. Somos assim, Deus. Mas não apenas assim, temos muitos outros erros. E eu creio, Senhor, que não apenas eu, mas os meus irmãos também identificaram que, pela sua experiência, pela sua sabedoria, pela força de vontade, Deus, nada disso nos ajuda. Nada disso muda o nosso coração e o intento da nossa alma. Mas aprendemos que somente a palavra que nos confronta, que nos dissuade, ó Deus, a viver uma vida santa, porque aprendemos que devemos ser santo, porque Tu és santo. Somente através da Tua palavra, que nos direciona e nos faz pensar e refletir, que poderemos viver uma vida que agrade ao Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Senhor. Somos humildes pecadores, mas o Senhor, aprove ao Senhor desejar morar em nossos corações. Aprove ao Senhor desejar estar ao nosso lado e todos os dias anda conosco. E na hora em que nosso coração enfraquecer, é só olharmos para o lado, ou fazermos como Paulo fez, olhar para o alto e ver Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos melhores cristãos, fora e dentro da nossa casa, fora e dentro da nossa igreja. Que assim seja, Pai. Esse é o nosso desejo, esse é o meu desejo, hoje e sempre. Essa é a oração que eu faço, que nós fazemos, e a fazemos em nome de Jesus. Amém.